Olá, tudo bem? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos, onde a gente vem trabalhando desde o início do segundo bimestre, um dos períodos mais marcantes da nossa região, que é o ciclo da borracha, tá? A gente vem trabalhando como ocorreu esse processo, né, esse período do ciclo da borracha, quais foram as principais consequências, as principais características, consequências principalmente para a paisagem amazônica e também para a população que vivia aqui e para as outras populações que se deslocaram nesse período para vir trabalhar nesse ciclo tão importante que foi para a nossa região, tá? Hoje a gente vai destacar um item bastante importante desse processo, desse período, né, do ciclo da borracha, que foi a imigração nordestina para a região amazônica. Nesse período, a imigração do a migração nordestina para a Amazônia, ela ocorreu a partir do final da década de 70, né? E foi, assim, uma triste história, né, desse período que nós chamamos de ciclo da borracha, que contradiz um pouco com o que ocorreu dentro da região amazônica, que foi um período bastante rico, promissor, principalmente no aspecto físico, né, no aspecto de construção do espaço amazônico no espaço físico, mas também se contradiz a questão da pobreza, da miséria dos povos que viviam aqui e dos povos que vieram de outras regiões. E os nordestinos foi um desses grupos que se deslocavam da região nordeste, do seu lugar de origem, para vir em busca de melhores condições de vida. Tá? Então, foi assim um período bastante triste nesse momento histórico para a nossa região, porque essas pessoas que se deslocavam para a Amazônia do Nordeste, eles deixavam suas famílias, deixavam os seus filhos, muitos deixavam, outros traziam, né, a sua família e vinham para a Amazônia em busca, né, com promessas de vidas melhores. Tá? E a gente pôde perceber, né, e lendo, se estudando, se informando, a gente sabe que as coisas nem sempre ocorreram do jeito que eles sonhavam e que foi prometido, né? Então foi uma história muito marcante, muito triste, principalmente para a população nordestina. Atraídos por essa promessa, né, de riqueza, de terra, de emprego, milhares de retirantes migraram para a região amazônica nesse período e deixavam suas famílias, como eu já falei, deixavam seus filhos, muitos, né, optavam por trazer suas famílias e eles vinham para a Amazônia com a promessa de melhores condições de vida, como a gente já citou aqui, tá? Então, entrando nesse início, né, essas viagens do sistema, eles começaram a viver esse sistema dentro da região amazônica, um sistema assim de muita pobreza, de um trabalho muito árduo, muito difícil, onde eles ficavam totalmente à mercê, né, das pessoas que eram responsáveis, né, no caso pelos seringais. Quando eles vinham, eles já vinham com essa promessa de melhores condições de vida, mas quando eles chegavam na região amazônica, a realidade era toda diferente. Então, tudo aquilo que eles produziam, tudo aquilo que eles conseguiam retirar, né, da mata, era totalmente dado para os donos dos seringais. E eles tinham que pagar tudo aquilo que eles consumiam. Então, constantemente, a grande maioria desses povos, eles não tinham como, né, sobreviver de maneira mais justa, né, dentro da região amazônica, com condições melhores de vida, e também não tinham como retornar para suas cidades de origem. Então foi um momento assim de muita pobreza, né, de muitas desigualdades dentro da região e de muito maltratos também dentro da região amazônica, principalmente para a questão dos nordestinos que vieram, né, para a região amazônica. Ainda nós tínhamos nesse período vários conflitos, né, desses imigrantes com seringueiros, com seringalistas, com os próprios indígenas que moravam aqui. Então foi um momento assim bastante conturbado da nossa história e que trouxe para a região muitas consequências negativas nesse período da história da região amazônica, tá? Então, foi um período assim onde houve grandes conflitos com indígenas. Constantemente esses indígenas eles também trabalhavam nessas atividades
e eles tinham conflitos tanto com os imigrantes, tanto com os seringueiristas, né, com os seringueiros. Então foi um momento assim bastante conturbado dentro da região. Então aquela promessa de enriquecimento, aquela promessa de bem-estar, aquela promessa de dar um futuro melhor, né, para as pessoas que vinham para cá, principalmente retirantes do Nordeste, isso não aconteceu. Claro que foi um momento muito de grande auge, né, para a população, principalmente para o espaço físico, como eu já citei em alguns momentos, o enriquecimento da região, mas esse fato, né, esse ponto aí dos trabalhadores, dos retirantes que chegaram aqui, principalmente da região Nordeste, foi muito difícil. Foi de muita pobreza, de muita luta, de muita escravidão, tá? E que isso faz parte da história do desenvolvimento econômico e das condições sociais da população amazônica. Ok, crianças? Então, hoje nós trabalhamos um pouco sobre essa história dos nordestinos dentro da região amazônica e em outros momentos a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? Estudem a apostila de vocês e vamos continuar trabalhando e estudando as atividades que a gente vai repassar para vocês, tá? Beijo!